O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém? Você crê no que você acabou de ler? Você crê que essa é a real, a verdadeira palavra de Deus? Então vamos orar agradecendo ao nosso Deus por tão maravilhosa revelação para os seus santos. Pai santo e amado Deus, maravilhoso Deus, tremendo Deus, onipotente Senhor, Rei da glória, Deus de todo o universo, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, e mais um dia, Senhor. Esperamos a tua ajuda, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos ajude, abre nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, Senhor, entender coisas preciosas para a nossa vida espiritual. Nós te agradecemos por esta oportunidade, por este dia, por esta noite, Senhor. Estamos na tua casa, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor nosso Deus. Não há privilégio maior do que esse, amados. Quantos gostariam de nessa noite estar num ambiente assim como este, num lugar como esse? E muitos estão aí se drogando, se matando, se prostituindo, assaltando, destruindo a vida. E nós estamos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor. É um privilégio grandioso para nós. Meus amados irmãos, as duas testemunhas foi o assunto mais recente que nós ministramos aqui na última quinta-feira. E naquela ministração, o texto básico foi Apocalipse capítulo 11, versículos do 1º ao 14º versículo. E naquela ministração atingimos a esses 3 objetivos. Eu vou citar aqui para os nossos queridos irmãos. Elucidamos os argumentos sobre quem são as prováveis duas testemunhas. Esclarecemos acerca da missão das duas testemunhas e explicamos o motivo das duas testemunhas serem consideradas atormentadoras do povo. Aproveito para lembrar aos irmãos que em nosso canal no YouTube este vídeo está disponível aos meus queridos e distintos irmãos e irmãs também. Só você acessar. O nosso tema de hoje é a 7ª trombeta. Você pode repetir? 1, 2, 3. Ah, foi baixo. Qual é o tema de hoje? A 7ª trombeta. Agora sim, agora valeu. Graças a Deus. Com o auxílio do texto de Apocalipse capítulo 11, versículos 15
a 19, que foram os versículos que nós recentemente, pouco distante, lemos. Esses são os 3 objetivos que trazemos para a ministração de hoje. Atente bem. O primeiro é apresentar, irmãos, as várias formas de interpretação para o juízo da 7ª trombeta. O segundo objetivo é mostrar que a vitória de Deus e de Cristo será precedida de cânticos de ação de graças. Glória a Deus. Aleluia. E o terceiro é explicar a expressão arca da sua aliança. E para que obtenhamos pleno êxito, seguiremos a este sumário, que consta de uma introdução praticamente iniciada, e no desenvolvimento do assunto temos estes tópicos. Ouça e depois repita, por gentileza. A 7ª trombeta motiva os louvores no céu. Versículo 15, certo? As crianças, o que aconteceu? Emudeceram, não falaram nada? Pelo menos eu não ouvi. Desculpe se alguém falou, eu não ouvi. Agora, tenho certeza que agora as crianças vão falar bem alto. O segundo tópico: os 24 anciãos adoram a Deus. 24 anciãos adoram a Deus. Eu falei que eles iam se destacar agora, né? E o terceiro tópico, sim, os versículos 16 e 18, certo? E o terceiro tópico: julgamentos vindos do templo de Deus. Julgamentos vindos do templo de Deus. Com base no versículo 19. Finalmente uma conclusão. Amados irmãos, eu quero introduzir os assuntos fazendo os seguintes questionamentos. Sempre a gente traz. Mas são esses aqui. Como explicar que ao invés da 7ª trombeta trazer juízos, o que vemos é celebração? Tem gente aí torcendo para, quero ver Deus aí aplicar juízo. Eu não vou estar aqui mesmo na terra, vou estar no céu. Mas calma aí, tá, irmãos? Outra, que relação há entre a 7ª trombeta do Apocalipse com a de 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16? Seria essa a mesma trombeta? Tem gente que mistura. Na 7ª trombeta a igreja vai ser arrebatada. Não, não é assim, não interprete dessa forma, certo? Vamos esclarecer aqui. Esta 7ª trombeta é a mesma do rapto da igreja, ou seja, do arrebatamento, essa que nós vamos falar. Será que é a mesma trombeta? Porque a arca que João viu no santuário celestial não é a mesma da época do tabernáculo e que depois foi levada ao templo de Salomão. Tem gente que acha que a arca, Deus arrebatou a arca para o céu, a arca feita pelos homens aqui. Será que isso aconteceu? Vamos ver. Mas antes de tudo, antes de já entrar no primeiro tópico, amados irmãos, esse texto do capítulo 11 que acabamos de ler, ele é um texto de difícil interpretação. Não é fácil a interpretação. Vamos trazer aqui algumas opiniões de alguns teólogos, alguns comentaristas, exegetas, homens que publicam livros, que estudam a fundo o Apocalipse, mas não será um texto de fácil explicação. Porque apesar de tratar-se da 7ª trombeta, e nós sabemos que cada trombeta, já estudamos aqui 6 trombetas, falta a 7ª, cada uma delas cada uma trouxe juízos. Vamos falar aqui de forma sucinta, voltando aqui só para refrescar a memória dos irmãos. E quando a gente vê essa trombeta sendo tocada, não vemos, cadê o juízo de Deus? Cadê? Estava esperando a 7ª trombeta, eu esperava que fosse a mais terrível juízo, mas eu estou vendo aí um culto no céu. Cadê o juízo de Deus? Calma aí, vamos falar para os nossos queridos irmãos.
Intérpretes acreditam que o conteúdo do terceiro ai, os irmãos estão lembrados? Quando a gente, olhando aqui para a Bíblia, está com a Bíblia aberta na passagem que nós lemos? Se você voltar um pouco aí ao versículo 14, o que é que o versículo 14 expressa? O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Aí a gente espera esse terceiro ai que seja a sétima trombeta. Não anunciou? Passou o segundo ai, vem o terceiro. Aí a gente lê a sétima trombeta, a gente vê aqui a celebração, culto de ação de graça. Cadê os juízos? Por isso que nós estamos aqui, para ensinar os irmãos. Então, alguns intérpretes, repetindo aqui, amados, acreditam que o conteúdo do terceiro ai consta nos capítulos 12 e 13. Ou das 7 taças do capítulo 16. É isso que nós veremos. Quando chegarmos no capítulo 16, aí começarão as taças que são os juízes de Deus. Essas taças serão derramadas, e cada taça derramada trará um flagelo, um juízo sobre a terra. Mas outros teólogos afirmam que é o texto do capítulo 11, versículos 15 a 19, de fato o conteúdo é o conteúdo do terceiro ai. Alguns acreditam. Só isso aqui é o conteúdo do terceiro ai. Outra opinião, há os que afirmam que o juízo do terceiro ai é proclamado em vez de descrito. Foi apenas proclamado, mas não foi descrito. É a opinião de alguns teólogos. Foi anunciado, mas não foi descrito. Como seria, ou o que viria em decorrência desta sétima trombeta. Mas é a opinião desse que vos fala, é a opinião própria minha. Ninguém aqui está obrigado a concordar comigo. Amém, irmãos? Amém? Porque no Apocalipse há muito simbolismo, mas há muita coisa aqui que devemos entender de forma literal. Porém, meditando um pouco, creio que com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, eu pude entender que a chave para entendermos os juízos presentes da sétima trombeta poderá estar no versículo 19. Porque lá no versículo 19, nós veremos aqui coisas tremendas que vão acontecer. Vamos deixar um pouco para frente. Em suma, a sétima trombeta anuncia a vitória de Deus e de Cristo. Não há notícia pior para um inimigo de alguém do que saber que o seu inimigo obteve vitória. Qualquer inimigo de alguém não fica feliz em saber que aquele seu inimigo é uma pessoa vitoriosa. O inferno não ficará satisfeito, os demônios não ficarão satisfeitos em saber que a vitória é de Deus, é de Cristo. E Deus, por ser um Deus todo-poderoso, já anuncia a vitória antes da batalha começar a acontecer. Então Deus, já antevendo o resultado da batalha, o resultado da luta apocalíptica, a luta na batalha do Armagedon, e as sucessivas vitórias que o Senhor terá, por antecipação, Deus já proclama a vitória. Isso não é glorioso, irmão? Qual é o atleta que vai disputar uma Olimpíada ou uma competição qualquer, em qualquer modalidade esportiva, e ele chega para todo mundo e diz: olha, o primeiro lugar é o meu, o primeiro sou eu? Seria muita petulância, muita arrogância da parte de alguém dizer isso, não é? Mas Deus, por sua soberania, por seu poder, por ser um Deus onipotente, por ser um Deus onisciente, por ser um Deus criador de todas as coisas, Ele já anuncia a vitória dele e de Cristo. Glória a Deus. Então, em suma, reitero, a sétima trombeta anuncia a vitória de Deus e de Cristo sobre todo o poder do mal. Passemos para o primeiro tópico.
Ouvidos atentos aí dos irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. Vocês querem glorificar Deus? Pode começar aí quando quiser. A 7ª trombeta motiva os louvores no céu. Vou repetir o tópico. A 7ª trombeta, vamos repetir vocês? Digam. A 7ª trombeta motiva os louvores no céu. Glória sejam dadas ao Senhor. Peça ao irmão Nilton aqui que retira a trombeta. A 7ª. Pronto. Amém. Quase que não saiu, mas saiu, né, irmão? Vamos ficar em pé, vamos ler? Olha, irmão, nós falaremos sobre o juízo das taças da ira de Deus quando nós chegarmos nos capítulos 15, 16, 17, 21. Falaremos sobre as taças, certo? Nas próximas ministrações, os irmãos verão aqui as taças. O pastor não vai falar sobre as taças, não? Vamos falar sobre as taças da ira de Deus, mas somente quando chegarmos nos capítulos 15, 16, 17 e 21, certo? Até lá elas vão permanecer ali diante dos irmãos aqui no culto, para que os irmãos sempre lembrem que falta o Senhor Deus derramá-las, certo? Mais uma vez, versículo 15. Não, os irmãos podem ficar sentados. Pode sentar-se. Obrigado aí. Pedi para vocês ficarem em pé, foi? Perdão aí, perdão. Glória a Deus. É a emoção de ministrar a palavra de Deus, certo? Obrigado aí por esses irmãos obedientes. Glória a Deus. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam, fortes vozes: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por favor, irmão Nilton, coloque aí essa trombeta em nome de Jesus. Glórias a Deus. O versículo 15 na parte A, amados irmãos, diz o seguinte, mais uma vez, é bom ouvir a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que guardam esta palavra. Você sabia que o único livro na Bíblia que tem promessa para quem lê é o Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que leem, e os que ouvem, e os que guardam as coisas que nesse livro estão escritas. É o único livro da Bíblia que tem promessa para quem lê, certo? O 7º anjo tocou a sua trombeta. Apenas relembrando, irmãos, o irmão disse: pastor, o senhor já falou tanto de trombeta aí que eu já não me lembro mais das trombetas. Não decorei, não memorizei. Não se preocupe com isso. Eu não vou forçar e nem pedir aqui que os irmãos memorizem os fatos. Se você quiser memorizar, amém, certo? Mas a Bíblia não tem promessa para quem memorizar, tem promessa para quem guardar, para quem ouve, né? Certo? Para você não ficar preocupado com isso. Mas eu vou lhe ajudar. Vamos recapitular de forma rápida aqui só as 6 trombetas, certo? As trombetas já tocadas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Por exemplo, a primeira quando foi tocada, houve o que? Granizo e fogo misturado com sangue. Está em Apocalipse 8, verso 7. A segunda trombeta, quando foi tocado, houve um grande monte em chamas, que foi lançado ao mar, e um terço do mar transformou-se em sangue. Apocalipse 8, verso 8. Só para trazer a memória dos irmãos. Na terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, e essa estrela caiu sobre um terço do rio e das fontes das águas. Apocalipse 8, verso 10. Na quarta trombeta, foi ferido um terço do sol, um terço do dia ficou sem luz, foi ferido um terço do sol, desculpe, um terço da lua e um terço das estrelas. Apocalipse 8, 12. Na quinta trombeta, João dizia uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, certo? Foi quando trouxe os gafanhotos demoníacos. Apocalipse 9, verso 1. E a sexta trombeta foi aquela cavalaria demoníaca em Apocalipse 9, verso 13. Se você quiser rever uma dessas ministrações, deixarei o link na descrição deste vídeo quando for editado, certo? Prosseguindo. Então, irmãos, as
as 7 trombetas precederão o juízo das taças da ira de Deus. Os irmãos veem aqui, as trombetas tocadas, falta ainda as taças serem derramadas. Na 6ª trombeta, observe só, irmão, na 6ª trombeta, João mencionou, na 6ª, ele diz: e ouvi uma voz, que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Apocalipse 9, verso 13. Porém, nessa 7ª trombeta, João ouviu vozes, está no plural. Ele diz assim: e houve fortes vozes nos céus que diziam, na parte B do versículo, essas vozes proclamaram o quê? Isso que está aqui ainda no versículo 15: o reino do mundo se tornou de quem? De nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, do Messias, e ele reinará para todo sempre. Isso é o que? Vitória antecipada. Nós sabemos, irmão, que nesse contexto aqui, nós estamos, nesses capítulos que nós estamos estudando, o mundo estará em que período? Período da grande tribulação. Reino do anticristo, aqui vai estar auxiliando o anticristo, a besta, o falso profeta, guerras, fomes, pestes, perseguição aos crentes que se decidirem no período da grande tribulação, perseguição aos judeus, muitas guerras, escassez de alimentos, vimos isso com os cavaleiros, doenças, o mundo vai estar em plena confusão. E aí o Senhor nosso Deus, ele proclama que a vitória é dele. Se os crentes estarão sendo mortos, alguns torturados, judeus perseguidos, aí Deus antecipa a vitória, para dizer que quem manda no mundo, na terra, no universo, não é o anticristo, não são as nações, não são os líderes das nações, mas quem vai reinar no planeta Terra é o Senhor, o nosso Deus Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um salmo que eu já tinha lido e li hoje novamente. Com esta vitória dita já por antecipação, eu me lembrei do Salmo 2. Os irmãos se lembram do Salmo 2? Pelo menos o que é, nas entrelinhas, o que é que ele está mostrando. No Salmo 2, está exaltando a pessoa do Messias. Está mostrando que não adianta as nações se embravecerem, não adianta as nações rugirem seus dentes, não adianta as nações ficarem contra o Messias, contra Deus, porque elas serão desbaratadas, serão destruídas. É perda de tempo lutar contra Deus. Olhemos o Salmo 2, o Salmo messiânico, Salmo 2, verso 8. Olha o que Deus, usando a boca de Davi, veja como Deus já está aqui entronizando o seu Filho Jesus Cristo. O texto diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Isso aqui Davi não estava falando da sua posteridade, da sua dinastia, não. Isso aqui era Deus usando a boca de Davi para dizer, Deus estava dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Quem é o rei de Deus? É Jesus, no seu santo monte. Isso está no Salmo 2, verso 6. E no Salmo 2, verso 8, o texto diz: e pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Este salmo é um salmo messiânico. Ele aponta para o reino messiânico, que Deus dará a Jesus o poder. Aquela pedra que Daniel viu atirada sem mãos, que derrubou aquela estátua, os irmãos estão lembrados? Esse é o reino que será implantado pelo Senhor Jesus Cristo, um reino eterno, um reino para todos sempre.
Então, ainda que as nações, no período da grande tribulação, venham perseguir a crentes aqui, perseguir os judeus, ser um povo anti-Deus, eles não prevalecerão, porque Jesus vai prevalecer. E quando a Bíblia diz, irmãos, observe o versículo 15, não feche sua Bíblia não. E quando a Bíblia diz, reinará para todo sempre, sabe o que isso significa? Que ele, Jesus, o Cristo, reinará como rei perpetuamente, eternamente, pelos séculos dos séculos. Aí você diz, pastor, mas eu aprendi que Jesus só vai reinar 1000 anos no milênio. Quem disse que após o milênio Jesus vai deixar de ser rei? Ele nunca deixará de ser rei. Ele é rei perpetuamente, eternamente, pelos séculos dos séculos. Então não tem essa visão só de milênio. É só 1000 anos que Jesus vai ser rei. Não, ele nunca deixou de ser rei. Ele permanece para sempre. Por um período de tempo ele abdicou desse poder, encarnou-se, mas ele voltou, retomou o seu poder. Quando Jesus ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Então é pelos séculos dos séculos. Os impérios dos homens, eles começaram, mas terminaram. Onde está o império do Egito? Onde está o império assírio? Onde está o império babilônico? Onde está o império medo-persa, ou da Pérsia? Onde está o império grego? Onde está o império romano? Todos passaram. O próximo império será o quê? O império do anticristo, mas vai se levantar só para cair. Só Jesus é perpétuo, só Jesus permanece pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. O resto é resto. Esse reino de Jesus, claro, começará no milênio e terá continuidade com o novo céu e a nova terra, conforme o capítulo 21. Mas isso vai ficar mais para frente, quando chegarmos no capítulo 21. Essa sétima trombeta, amados, não se trata da mesma trombeta de 1 Coríntios 15, 52. Não se trata da mesma trombeta. Nem se trata daquela trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Por quê? Porque essa trombeta, citada no Apocalipse, ela vai trazer juízos, mesmo que eles não apareçam aqui nesses versículos que nós lemos, mas eles trarão posteriormente o que? As taças, os juízos de Deus, certo? Na trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e Tessalonicenses 4,16, é a trombeta que vai ressuscitar os crentes e transformar os vivos, certo? Então essa trombeta não é a mesma. Precisa fazer essa distinção, porque tem gente, quando for tocada a sétima trombeta, haverá arrebatamento. Não há isso na Bíblia. Isso às vezes é deduções que as pessoas fazem, mas não há segurança para isso. Essa trombeta aqui é de juízo e não de transformação, de arrebatamento dos crentes. Amém? Só Deus é quem pode declarar vitória antecipada. Permita-me trazer este exemplo, mostrando que Deus não é o Deus que pode contar a vitória ou cantar a vitória antes de iniciar qualquer evento. Só Deus que é soberano. Só Deus é soberano, não é, irmão? Mais alguém é soberano? Não. Você quer ver como Deus ele já sabe do resultado das coisas, das provas, das lutas? Os irmãos estão lembrados quando Deus chamou Moisés e mandou Moisés falar com o faraó? Será que Deus disse que Moisés ia ser derrotado? Não. Permita-me trazer este exemplo. Eu vou ler Êxodo capítulo 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. É bom para treinar, né? O pastor fala, capítulo, não. Êxodo, não sei onde é, aí abre. Êxodo capítulo 3, versículos 10 a 12. Vou ler aqui para os irmãos, para mostrar que Deus é o Deus que já mostra antecipadamente a vitória. Deus fala para Moisés, vá pois agora
eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Olha aqui, olha a prova. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí eu pergunto: o povo de Deus prestou ou não prestou culto a Deus no Monte Sinai? Prestou ou não, irmão? Quem discorda? Quem discorda vai ler a Bíblia. Aquilo que Deus antecipadamente: vocês vão sair do Egito, e a prova de que foi eu que te enviei, Moisés, vocês vão prestar culto a mim neste Monte Sinai. Aconteceu isso ou não? Sim ou não? Digam sim, irmão. Eu estou falando aqui para crente. Se fosse pessoas do mundo aí que não conhecem Bíblia, vocês conhecem Bíblia, certo? Permita-me citar outro exemplo. Estão lembrados de Elias? Deus mandou Elias lá para uma cidade chamada Sarepta. Chegou lá, assim que ele entra na cidade, e vê uma pobre viúva catando graveto para fazer um foguinho, para comer um bolo, e depois sabe Deus o que vai acontecer. E ali aquele homem de Deus tem um encontro com essa viúva, mas ele pede que primeiro, antes dela fazer um bolo para ele e para o filho, faça um bolo para ele. E o que é que ele, na sequência, o que é que Deus fala por sua boca, através da sua boca, da sua profecia? Que não faltaria farinha na panela, nem azeite na botija. Vou ler o texto para os irmãos. Isto é, vitória por antecipação. Diga: Deus dar vitória por antecipação. Diga: eu creio na vitória que Deus me dará. Amém? Vamos ler o texto. 1 Reis 17:14. Pois assim, aí Elias fala com ela: faça o bolo para mim. Aí ele profetiza. Olha a vitória por antecipação. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não faltou farinha na panela da viúva, nem azeite na botija. Foi vitória por antecipação. Antes de acontecer, ele já profetizou, porque nosso Deus já profetiza, já canta a vitória antes do tempo. Só Deus tem esse poder, amado. Resumindo, essas vozes que João ouviu proclamam a vitória de Cristo. Prossigamos agora para o segundo tópico. Os 24 anciãos adoram a Deus. Versículo 16 a 18. Está com a Bíblia aberta? Vamos lá, irmão. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se, isto é, desceram do trono, né? Ninguém se prostrar no trono, tem que descer, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Amém? As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Nesse momento, amém? Eu ouvi um amém aí, muito bem. Glória a Deus. Vitória para a igreja do Senhor, vitória para Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, pelo que nós já sabemos, no Apocalipse, os 24 anciãos são aquelas figuras, aqueles personagens que estão constantemente na presença de Deus.
E eles estão sempre ali com o objetivo de adorar. Por exemplo, em Apocalipse 4, verso 10, eles se prostram e adoram. Em 5, verso 8, eles se prostram diante do Cordeiro. Em 5, verso 11, eles rodeiam o trono de Deus. Em 7, verso 11, eles se prostram e adoram diante do trono. E agora eles vão se prostrar novamente diante do Deus Todo-Poderoso. Agora vejamos o que eles farão no versículo 15 do presente capítulo. O versículo diz, versículo 16: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a quem, irmão? Adoraram a Deus. Somente Deus merece adoração. Ninguém merece. Paulo não aceitou adoração. Pedro não aceitou adoração. Jesus aceitou adoração, porque Ele é Deus. Uma das provas que Jesus é Deus é que Ele aceitou adoração. Nenhum judeu se prostra diante de outro homem. Se prostrar não. Ele só se prostra diante de Deus. E Jesus recebeu a adoração dos homens, porque Ele é Deus. Jesus nunca mandou: levante que eu sou homem igual a você, como Pedro falou para Cornélio. Não, porque só Deus, só Jesus merece adoração. Se os anciãos vão se prostrar, é porque Deus é digno de toda adoração. Podemos compreender que esses 24 anciãos se prostram por dois grandes motivos. Por que eles se prostraram? Por dois motivos. Eu, estudando a Bíblia, encontrei isso aqui. Fácil. Porque o Espírito Santo é quem sabe de tudo. Nós não sabemos de nada, mas Ele nos ajuda. Quais foram os dois motivos que levaram esses 24 anciãos se prostrarem? Primeiro, eles ouviram a proclamação da vitória de Jesus. Eles ouviram a proclamação da vitória de Jesus. E também, pelo que dirão em seguida. Eles vão se prostrar para dizer alguma coisa. E essa coisa está no versículo 17. Está acompanhando aí? O versículo 17 é claríssimo. O texto diz, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Em algumas Bíblias tem que há de vir. Mas se eles estavam falando com Deus lá na presença dele, não iam pedir para Deus que há de vir. Então algumas versões, como a Almeida Revisada e a Nova Versão Internacional, suprimiu isso aqui. O texto diz: que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Assumiste. Aliás, Deus nunca perdeu o seu poder. Deus nunca deixou. Claro, a exceção que Ele fez foi quando Jesus, que é Deus, Ele abdicou do seu poder para poder morrer. Porque Jesus, se Jesus viesse só como Deus, ninguém poderia matar Jesus. Mas Ele assumiu a condição de servo. Houve o mistério da encarnação, Jesus nasceu. Mas Deus nunca perdeu o seu poder, apesar do texto dizer: porque assumiste o teu grande poder. O que Deus estava esperando, aguardando, era a reação dos pecadores, a reação dos homens, que os homens na grande tribulação se arrependessem. E aí Deus deu esse tempo para os homens se arrependerem, abandonar as suas práticas pecaminosas. Aí Deus, por um tempo, Ele suspendeu o seu castigo, a sua ação, o seu julgamento. Por isso que eu entendo dessa forma. Eles disseram, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Está no versículo 17. Então eles começam a adoração cantando um hino de ação de graças, reconhecendo a Deus como o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Já ouviu essa expressão? El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Nada pode deter Deus. Eu já disse aqui, reitero novamente: os santos estão lá na glória, na terra aqui grande tribulação, 7 anos terríveis para a humanidade, o anticristo reinando, achando que é o soberano, o homem que vai resolver todos os conflitos mundiais. Pessoas e chefes de nações irão respeitá-lo como
o homem que vai resolver todos os conflitos bélicos da economia, etc. Mas Deus nunca perdeu o controle e o seu poder, porque nada pode deter Deus, nem homens deteram Deus, nem anjos detêm Deus, nem Satanás pode deter Deus, nada pode parar Deus, nada pode, só um coração contrito é que para Deus. Jesus estava andando lá em Jericó, pessoas acompanhando Jesus, e de repente ele escuta uma voz de um homem cego, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz: e Jesus parando, Jesus parou para ouvir o coração contrito. Será que Jesus quer parar hoje aqui para ouvir um coração contrito, que tem fé no seu nome? E aquilo que você acha extremamente difícil para o homem resolver, aí você diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do meu problema, Senhor. A medicina não resolve, advogado não resolve, juiz não resolve, ninguém resolve. Somente, Senhor, Tu és a minha única esperança. Mas nada, humanamente falando, pode deter Deus, a não ser esses fatos assim que a Bíblia cita. Nenhum anticristo vai poder deter Deus. O anticristo vai levantar uma guerra contra os santos, contra Israel, mas não vai prevalecer. Mas a primeira parte do versículo 18 profere: as nações se iraram. Está no versículo 18, parte A. Por quê? Irmãos, há um povo na terra que Satanás odeia. Primeiro é a igreja. Segundo povo é uma nação chamada Israel. E os irmãos verão, na continuidade das ministrações futuras, que se não fosse a ação de Deus, a nação de Israel seria completamente destruída. Os irmãos sabem, têm acompanhado noticiários, que os países árabes, especialmente as nações como, principalmente o Irã, um dos seus presidentes chegou a dizer, está na internet isso aí, que até o ano 2025 Israel não existirá. É muita ousadia, né, irmão? É comprar briga com Deus. Não vai prevalecer. Se Deus quiser, apaga a velhinha dele, corta o medidor da energia do coração dele na hora, assim. Mas Deus tolera certas coisas para ver se esse camarada se arrepende. Mas, irmãos, ninguém derrota Israel. Ninguém. É um povo escolhido por Deus. Foi um povo que durante a Segunda Guerra Mundial foi massacrado, praticamente exterminado, 6 milhões de judeus mortos. Mas o povo está aí, uma das nações, eu posso até dizer sem medo de errar, Israel é a nação mais tecnologicamente preparada do mundo. Nem os Estados Unidos chegam perto da tecnologia de Israel. Isso na tecnologia bélica, científica, na área da medicina. Israel está na frente de muitas nações. E eu pergunto, como é que um povo, uma nação que levantou-se no ano de 1948, porque até 1948 Israel não era uma nação, povo espalhado no mundo, praticamente exterminado, mas Israel hoje é uma potência mundial. Como é que no deserto daquele, uma das plantações de laranja, um dos melhores sucos do mundo é de Israel? Eu pergunto, por quê? A resposta é simples: é porque o guarda de Israel não dorme. Eis que não dormirá nem tosque nem gerá o guarda de Israel. Todas as guerras que Israel enfrentou no século XX, ganhou todas as guerras contra nações poderosas. Ninguém sabe explicar isso, mas a explicação é simples: é que Deus cuida do seu povo. Deus ama Israel, a nação de Abraão. Então, queridos irmãos, Satanás
na época, no período da grande tribulação, vai levantar os exércitos do mundo para destruir Israel, para exterminar o povo judeu. E assim como Hitler culpou os judeus pela economia do mundo, pela a situação difícil da Europa, que não, a culpa não era dos judeus, mas ele queria, assim como Nero culpou os cristãos, o anticristo vai dizer: olha, a causa de todo o conflito no mundo é Israel, vamos exterminar essa nação. Eu louvo a Deus porque Deus levantou nessa nação, queira você que gosta ou não, eu vou dizer, quer você goste ou não, Deus levantou nesse país um presidente que ama a nação de Israel. Você pode dizer amém? Foi Deus que preservou a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que nós devemos orar por ele. Eu não estou pedindo voto para ele aqui, porque a eleição já passou e ele ganhou, graças a Deus. Amém, irmão? Mas foi a vontade de Deus que ele não morresse daquela facada, porque Deus tinha um plano na vida dele. E na ONU, agora recentemente, foi quarta-feira, foi? Lá Qual foi o Deus que foi exaltado lá na fala dele? Foi Baal? Foi Dagon? Foi Astarote? Quem foi? O Deus de Israel. 192 países presentes, os presidentes lá, tiveram que ouvir João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 192 países tiveram que ouvir o que o presidente falou. 192 países. Eu me lembrei agora, a igreja do Senhor, quando os crentes foram batizados, havia judeus de 16 nações. Eles saíram lá, revestidos do poder, e saíram pregando o evangelho. Só não prega se não quiser, mas João 8,32 está aí: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no final, fechando o discurso dele, ele ainda glorificou o Deus de Israel. Quantos assistiram? Assista, viu, irmão? 30 minutos mais ou menos, vale a pena ouvir. Amigo de Israel, Deus tem bênção. Deus tem bênção para a nação que abençoar a nação de Israel. O Senhor falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem lhe abençoar. Abraão, eu vou amaldiçoar quem lhe amaldiçoar. Então eu espero que o Brasil mantenha-se ao lado de Israel, porque tem bênção para o Brasil também. Quantos creem nisso? Continue crendo. Então Satanás vai unir as nações contra os judeus, e o conflito é conhecido como Batalha do Armagedon. Será lá no Vale de Megido, uma área plana, boa para os carros de combate, né, que precisa de via de acesso. Vai facilitar o deslocamento ali, principalmente dos carros de combate, naquela área. Batalha do Armagedon, mas não é assunto para hoje não. Continue frequentando os cultos de doutrina. Então, essa ira das nações, irmão, é sem fundamento. Nós acabamos de ler: as nações se iraram, versículo 18 da parte A. Mas qual o motivo das nações se irarem? Contra Deus? Quando Jesus veio, os judeus se iraram. Grande parte dos judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque eles criam, a visão deles era um Messias humano, só humano. E Jesus não veio apenas como um Messias humano, mas ele veio como um Messias divino também. E a prova que ele é divino é que ele ressuscitou, que ele curou e fez tantos e tantos milagres. Então essa ira das nações é sem fundamento, pois o que o Senhor mais quer é que todos reconheçam que Jesus é o Messias. Irmãos, o que Paulo mais gastou saliva, permita-me dizer, foi mostrar aos judeus que Jesus Cristo, o Messias, deveria padecer. Os judeus, na concepção dos judeus, ele não entendia como é que o Messias pode sofrer. Paulo gastou muito tempo falando nisso. O Messias tem que sofrer, gente. Vocês parecem que não lêem a Bíblia, ele falando, parece que estão ouvindo ele falando. Olhem as profecias, olhem os profetas, o Messias tem que padecer. E o outro motivo que ele tanto persuadiu os judeus era mostrar que esse Messias que padeceu era Jesus. Mas os inimigos da cruz não aceitaram isso. Durante a grande tribulação, Satanás, usando o seu agente aqui na terra, o anticristo, ele vai
fazer com que as pessoas, as nações odeiem Deus, odeiem todo o sistema que exalte Deus. Eles serão anti-Deus, por isso que ele é anticristo. Ele se opõe a Cristo, inimigo de Cristo. Mas é sem fundamento essa ira. Permitam-me ler o versículo 2 do Salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 2, versículo de 1 a 3. Não adianta levantar-se contra Deus. Ai da nação que se levantar contra Israel. Ai da nação que se levantar contra Deus. É levantar-se para cair. Olhe, Salmo 2, versos 1 e 3. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Você diz, pastor, o que é que tem a ver um salmo na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo, com o Apocalipse? Tem tudo a ver, irmãos. Profecias. A Bíblia está cheia de profecias, de promessas messiânicas, de versículos que se encaixam com o Messias. Não só na época do ministério de Cristo na terra, como coisas que ainda vão acontecer no futuro. Esta promessa aqui, não é o pastor Moisés que está trazendo para os irmãos aqui, fruto da minha imaginação, não. Isso aqui é fruto do estudo de teólogos, de homens que lêem a Bíblia, que ainda tem tempo estudando. O texto diz, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O rei da terra toma posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor. Está apontando para o Apocalipse, no versículo que nós acabamos de ler. E contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Isto é, não queremos saber de Deus. Eles estão dizendo isso. Nós não queremos saber de Deus. Nós somos contra Deus. Nós não queremos Deus para que Deus seja o nosso rei. Mas não adianta. Daqui a pouco você vai ouvir o resultado do que Deus vai falar quando escuta esses homens tramarem isso. No período da grande tribulação, permitam-me dizer, os irmãos, permitam dizer, os homens preferirão se submeter ao domínio do anticristo ao invés do domínio de Cristo. A pessoa hoje que está rejeitando aceitar Cristo como Salvador está cometendo um dos maiores pecados, porque está rejeitando a verdade de Deus, está rejeitando a revelação de Deus, está rejeitando o único escape para a sua alma. A aliança do anticristo com as nações não prosperará. O anticristo vai fazer uma aliança com as nações, não prosperará. A segunda parte do verso 18 é categórica, quando diz assim: e chegou a tua ira. No versículo 18, estão com a Bíblia aberta aí, irmão? Não feche não. O versículo 18 diz: chegou a tua ira. A ira de quem? A ira de Deus. A tua ira refere-se à ira divina, diante da oposição dos líderes das nações. Olha o que Deus fará quando as nações estiverem se armando para lutar contra Deus, lutar contra Cristo, instigada pelo anticristo. Permita-me citar novamente o Salmo 2, versos 4 a 6. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir. Deus ri? Está aqui. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. É como se Deus dissesse: não adianta vocês gritarem, não adianta vocês se armarem, foi eu que estabeleci o meu filho Jesus para ser rei sobre as nações. Não adianta, é como se dissesse: é prego batido e ponta virada. Foi Deus falando, estabeleci o meu filho como rei. Não adianta vocês se armarem, não adianta vocês vociferarem contra o meu rei. Eu estabeleci rei sobre Sião. Não adianta, irmão, Jesus vai ser rei sobre as nações, rei sobre as nações, viu, irmã Raimunda?
Não adianta esse povo se levantar, anticristo se levantar, sistema anti-Deus se levantar no mundo, inclusive o mundo presente. Mas prosseguindo, mas a adoração dos 24 anciãos continua. Aí vamos agora olhar, no versículo 18, parte C. Estou correndo por causa do tempo, meus amados irmãos. Me perdoe se estou falando rápido, senão não dou conta no recado. Eu não gostaria de prolongar depois das 9 horas, tá bom? Versículo 18, parte C. Não feche sua Bíblia não, mantenha aberta. Chegou o tempo de julgares os mortos. Oh glória! Os anciãos dizendo: chegou o tempo, Senhor, tão esperado, para tu julgares os mortos. Aí você diz: pastor, e aquela pessoa que morreu e antes de morrer pediu para o seu corpo ser cremado, será que essa pessoa vem à existência? Ora, se não vem. Deus vai julgar todos os mortos. Todas as ações dos homens ímpios serão julgadas naquele dia. Olhando para a profecia de Daniel 12, verso 2, se quiser abrir bem rápido, abra rápido. Eu não abri e fechar de olhos. Você sabia que Daniel profetizou que vai ter ressurreição dos mortos? Vou ler a promessa que é de se cumprir. Daniel, antes de Jesus, ele diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões que dormem no pó da terra. Esse dormir aqui é morrer mesmo. Acordarão. Entenda acordar como ressuscitar. Uns para a vida eterna, que serão os crentes que vão ressuscitar. Amém? E outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Então, quando os anciãos dizem: chegou o tempo de julgar os mortos, os crentes vão ser ressuscitados por ocasião do arrebatamento da igreja, e os ímpios, claro, não vai ser no mesmo dia. A ressurreição dos ímpios é mais lá na frente. Vamos estudar isso aí um pouco mais à frente, que será a ressurreição deles para o julgamento do grande trono branco. Todo mundo vai estar lá, ninguém vai escapar do julgamento, nem mesmo as pessoas que só não existe mais nem um pó. O texto diz assim, Apocalipse 20, verso 12. Já vamos estudar isso mais à frente, mas eu achei importante citar aqui. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isso aqui foi João que viu. As grandes autoridades, os pobres. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Que trono é esse? Trono de Deus. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Lá no céu tem livros que resistem às ações dos ímpios. Antes de nós aceitarmos Jesus, nosso nome estava lá como pessoa ímpia. Mas no dia que nós aceitamos Jesus, a nossa transgressão foi paga. O nosso nome não está mais nesse livro que vai nos condenar, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Agora os homens ímpios, os que estão envolvidos com falcatruas no governo, em adultério, em pecado, em mentira, em tudo que for pecado aí, se não se arrependerem, vão ser abertos os livros. Você acha que Deus não tem as coisas anotadas não? Deus anota. Anjo é que não falta para fazer isso. Anjo aqui não falta. Você pensa que anjo não trabalha não? Irmão, olha se não trabalha, anotando o que as pessoas fazem. Olha, lá no quartel existe o livro do oficial de dia, o livro do sargento de dia, tudo que aconteceu no dia é anotado lá. Prontuário médico, você não vai no médico, fez o prontuário, está lá a sua fichazinha. E Deus, será que Deus é relapso? Não. Tudo que o homem ímpio fizer, mentiu, adulterou, fornicou, se prostituiu, enganou, comprou, não pagou, matou, fez tudo errado, não se arrependeu, os livros serão abertos, ninguém terá desculpa. Aí você pode perguntar a mim, pastor,
E aqueles que morreram no mar, cujos corpos nunca foram encontrados? Aí permitam ler Apocalipse 20, verso 13. Olha lá. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. É difícil dizer amém, né? É difícil dizer amém? Amém, irmão. Diga amém. Glória a Deus, varão. O mar vai entregar os mortos. Mas como é que pode? Aquela pessoa foi devorada pelo tubarão. A Bíblia diz: o mar entregará os seus mortos. O mar. Ninguém vai escapar do juízo do trono branco, irmão. Glória a Deus. E Deus vai recompensar. O versículo mostra também que Deus vai nos recompensar. Porque Deus é um juiz justo que sabe recompensar. Pode ser que o pastor não recompense. Chega o dia, você é um líder de departamento, você é um co-pastor, você é um obreiro, aí você diz: rapaz, como é que pode? A gente trabalha tanto. Já diz assim: trabalha para o pastor. Ninguém é empregado meu. Ninguém trabalha aqui para o pastor. Alguém trabalha para o pastor aqui, irmão? Alguém trabalha? Não, você trabalha para Jesus. Amém? Se você trabalhar para mim, pode ser que eu lhe decepcione. Chega o seu aniversário, eu nem me lembro do seu aniversário, não lhe dei um presente. Mas Deus não deixará, irmão, todas as suas ações. Claro, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas Deus é um justo juiz que vai saber recompensar. Vai saber recompensar cada um lá no céu. Os que crerem e aceitarem Jesus e foram obedientes, né? Porque é aquilo, né? Ah, eu sou crente, mas não é só ser crente, é ter Jesus como Senhor e Salvador e obedecer a palavra. Aí no versículo 18, na parte D, diz: e de recompensares os teus servos. Quem é servo de Deus aqui? Levanta as duas mãos. Glória a Deus. Recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como os grandes. Então o Senhor, Ele vai recompensar a cada irmão aqui em Cristo Jesus, certo? Todo sistema anti-Deus será castigado. Satanás e seus seguidores, o anticristo, gente que criou e defende a ideologia de gênero. Irmão, quando a criança nasce é macho, todo mundo sabe por que é macho. Quando a criança nasce, a criança fêmea do sexo feminino, todo mundo sabe por que é fêmea, por causa das características. A diferença é grande, mas Satanás tem colocado no coração de muitos deputados e senadores e juízes, pessoas aí que não têm compromisso com Deus, que não, depois que a pessoa cresce é que vai definir se vai ser homem ou mulher. Isso é coisa do cão, irmão. Isso é coisa de Satanás. Homem é homem, mulher é mulher, sim ou não? Sim. Verdade, glória a Deus. Mas a ideologia de gênero está aí. O comunismo matou tantos crentes. O socialismo, que é um passo para o comunismo, o marxismo, essas ideologias satânicas serão derrotadas pelo Senhor. E a última parte do verso 18 professa: e de destruir os que destroem a terra. Observou esse versículo aí? Pastor, isso aqui tem tudo a ver com a preservação ambiental. Nada disso. A Bíblia está dizendo aqui: e de destruir os que destroem a terra. Não tem nada a ver isso aqui com preservação ambiental, não. Deus não vai punir as pessoas porque a pessoa cortou uma árvore. Não é por causa disso, não. Deus vai punir pessoas. É a rebeldia dos homens, é o pecado dos homens. Quando é que a terra é destruída? Por essas ideologias anti-Deus, sistemas anti-Deus, desregramento das famílias, através da mídia, propagando filmes e novelas que só levam a desgraça familiar. Será que tem algum crente aqui que assiste novela? Se assistir, aceita Jesus de novo. Vamos para o terceiro e último tópico, amados irmãos. É o último versículo. Julgamentos vindos do tempo de Deus. Versículo 19. Bíblia aberta aí? Então vamos ler. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus,
E ali foi vista a arca da sua aliança. Vocês, pastor, a arca da aliança? Vamos lá. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A primeira parte do verso 19 revela, vou ler novamente: então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Versículo 19, parte A. Esse santuário aqui é um templo que há no céu. No céu tem santuário, sim ou não? Tem. Porque Deus não está no seu santuário? Deus não está no seu trono? Lá no céu não tem. Aliás, quando Deus mostrou a Moisés o tabernáculo, a planta do tabernáculo, dos objetos, tudo cópia do que Deus mostrou. Então, o original está no céu. Na terra é uma cópia. A terra tem uma cópia do que tinha no céu. Claro, jamais as coisas daqui serão comparadas com a da terra. Porque Deus exigiu que os objetos do tabernáculo fossem banhados a ouro, ou fosse, aliás, revestido de ouro, com exceção do castiçal, do que mesmo? Do candelabro, né? Que era de ouro puro, batido. Porque Deus sabe, porque lá no céu não existe arca de madeira revestida. As coisas lá existem de forma singela. As coisas do céu são coisas lindíssimas, gloriosas. E o que mais reluz aqui naquela época é o ouro. O que era mais precioso naquela época que era ouro. Aí Deus pode revestir de ouro, certo? Por isso que Deus fez essa exigência. Mas voltando aqui, então foi aberto o santuário de Deus no céu. Então no céu existe um santuário. O texto não está se referindo aqui ao templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos no ano 586. Também não está se referindo aqui ao templo de Herodes, que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Mas há um templo lá no céu, e esse templo jamais será destruído. Salmo 11, verso 4. Pode abrir aí? Eu vou ler aqui bem rápido. Há um templo lá no céu. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu assim, ó: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Deus tem um trono, irmãos? Tem. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Amém? Então há um templo no céu. Por isso que João viu. Foi aberto o santuário de Deus no céu. E ele viu. Irmão, os irmãos já viram muita igreja bonita. Quem já viu igreja bonita aqui? Linda, igreja bonita, né? Esse templo de Salomão da Igreja Universal é feio demais, irmão. Com referência ao céu, né? Ao templo de Deus. É muito bonito aqui, né? É muito bonito aqui. Mas em relação ao que Deus, irmão, o que Deus faz? Se você sai aqui na rua, você vê que prédio bonito. Ah, se eu morasse nesse prédio. Ah, se eu morasse num apartamento desse, que coisa linda esse prédio. Isso aqui, irmão, isso é a coisa mais feia que tem em relação às moradas que nós temos lá no céu. Tem crente que, pastor, eu moro numa casinha alugada, as portas estão quase caindo, o piso, não é? Tem mais buraco do que tábua de pirulito, né? Irmão, não se preocupe não, porque se você não morar numa casa linda aqui na terra, o que Jesus foi preparar, se juntasse todos os engenheiros e esse pessoal que faz desenho, como é que chama? Arquiteto, não chega nem perto, hein? Do arquiteto celestial, do que Jesus preparou para nós. Aqui em Natal há muitos bairros bonitos, que casas bonitas, né? Casa linda, casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas lá no céu, o que Jesus foi preparar, só os muros da cidade, nós vamos ver isso, eu já estou antecipando aqui, só os muros da cidade serão feitos de pedras preciosas.
O muro da casa de Silvio Santos, que é um homem rico, pode chegar lá, tem cimento, tem ferro, pedra lá. Mas Silvio Santos, eu estou decepcionado com você, não tem nenhuma pedra preciosa. Ele vai dizer, eu sou doido, rapaz, você acha que eu vou jogar dinheiro fora? Pedra preciosa não fazer, não. Mas lá no céu a Bíblia diz que o muro da cidade são de pedras preciosas. Glória a Deus. Deus não vai economizar para os crentes não, viu? Deus não vai economizar não, porque Jesus é digno de todas as coisas, e nós vamos morar com Ele, morar com Jesus. Mas o texto vai nos mostrar, no versículo 19, na parte B, que João vê um objeto lá no templo, no santo lugar. Aliás, lá no céu tudo é santo lugar, né? Glória a Deus. Qual foi o objeto que João viu? A arca da sua aliança. O texto diz, e ali foi vista a arca da sua aliança. Os irmãos sabem que a arca da aliança era um dos objetos mais que simbolizava a presença de Deus. Os israelitas tinham tanta confiança nesta arca porque sabiam que Deus estava no meio deles. Era o verdadeiro cerne da religião israelita. E lá no céu João viu uma arca, mas o texto diz que ele viu uma arca da sua aliança. Aí você diz, pastor, a arca da aliança não já passou? A arca da aliança não foi coisa da lei? Foi. Mas não se esqueça que a arca da aliança aqui, por que essa arca da aliança recebeu o nome arca da aliança? Porque as tábuas do mandamento foram guardadas dentro dela. Sem as tábuas era só uma arca, mas na hora que o decálogo foi colocado, é a arca da aliança, dos 10 mandamentos. E agora, pastor, lá no céu vai ter 10 mandamentos para a arca da aliança? Só que a aliança que Deus se refere aqui, que é mostrada aqui, é a aliança do sangue do Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós e perdoou os nossos pecados. Glória a Deus. Atenção para essa pergunta. Daí você me pergunta, essa arca é a mesma do tabernáculo que depois foi transferida para o templo de Salomão? Tem gente que acha aí. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem pessoas que interpretam isso. Ele diz o seguinte, que Deus, através do seu poder, levou a arca para o céu. Olha, irmão, até hoje nenhum judeu sabe onde está a arca. A arca não foi encontrada, mas um autor chamado Stanley Horton, em seu livro Apocalipse, ele diz assim, apesar das lendas que dizem ter sido a arca preservada, há indícios seguros de ter sido ela destruída quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586. Então, este teólogo diz isso. E há outros teólogos também que defendem o mesmo ponto de vista. Provavelmente, quando Nabucodonosor ele entrou em Jerusalém no ano 586, ele levou objetos do templo. Para onde? Para a Babilônia. Há um livro apócrifo que diz que foi escondida lá no Monte Nebo. Mas eu só citei aqui, mas não é doutrina isso. E outro dado importante, tudo indica que na época de Jesus tinha o templo, sim ou não? O templo estava de pé na época de Jesus? Sim ou não? Estava. O templo que foi restabelecido, novamente, embelezado, aumentado por Herodes. Você sabia que na época de Herodes, na época desse templo, não havia mais arca? Os irmãos sabiam disso? Os obreiros sabiam? Não, Flávio? Não tinha. Não havia mais. Havia só o lugar santo, o santo dos santos, mas não havia mais. Por quê? Porque segundo a tradição, Nabucodonosor levou praticamente para a Babilônia. Mas isso não. O que eu estou dizendo aqui é que não se trata da mesma arca. Essa arca que João viu é a arca original para Deus, do templo de Deus, e não a arca feita pelos homens aqui, Bezaleel e Aholiabe. Não foram eles. Que aliança seria essa? Quando o texto diz a arca da sua aliança, é a arca
o texto, a Arca da Aliança, significa a do sangue de Cristo. Está em Hebreus, você pode ler depois, anota a referência se possível, Hebreus 9, versículos 11 a 14 e versículos 24 a 28, se você tiver interesse, é bom que temos. O que vemos na sequência do texto é que os teólogos chamam de símbolos da teofania. E aí, já finalizando o versículo, amados, o texto diz assim: houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Por que ocorreu isso na visão de João? Porque aqui está tipificando que eles chamam de teofania tempestuosa. Sempre que a presença de Deus é marcante, isso acontece. Os irmãos estão lembrados lá no Monte Sinai, quando Deus apareceu a primeira vez a Israel, o que foi que eles ouviram? Tremor, tempestade, não é? Fogo sobre o monte fumegando, porque marcava a presença de Deus. Então creio eu, a minha forma de pensar, que também essa demonstração desses eventos aqui, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, temporal de granizo, demonstra a majestade soberana de Deus, a presença de Deus. Que posteriormente eu também entendo que esses relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande temporal de granizo serão sinais que apontam para a ira de Deus que está para acontecer. Amém, irmãos? Então, esses eventos apontam para o futuro, e isso vai acontecer. Ainda vão surgir terremotos, veremos isso aqui à medida que vamos avançar, trovões e outras coisas mais advindas do juízo de Deus. Para concluir, meus queridos irmãos, não se preocupe com essa sétima trombeta, se preocupe com a trombeta do arrebatamento. Essa é mais importante para nós. Sejamos fiéis ao Senhor, que possamos aguardar fielmente a trombeta do Senhor tocar. Convido você a estar aqui nos próximos estudos. Na próxima semana, se Deus quiser, avançando o assunto, vamos falar sobre a mulher e o dragão. O que é isso, pastor? A mulher e o dragão. Há uma simbologia aqui e vamos trazer para os irmãos, certo? Quem é a mulher, quem é o dragão? Esteja aqui em nome do Senhor. Lembre-se que nós estamos no período aqui, que nós estamos estudando o período da grande tribulação. Israel perseguido, crentes perseguidos. Vamos ficar em pé? Glória a Deus.